Bem-vindo à taverna da Não Tagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo à nossa Twitch. Sou Douglas Quadros, muito boa noite, muito boa noite. Quem já tá aí com a gente já vai dando um alô, estou aqui com a gente. Não, com a gente não, com vocês. Já tô aqui. Vai me dando um alô aí, eu vou fazer aqui, ó, vou chamar a galera. Teve uma galera que veio assim, pô Douglas, a hora que entrar... Ó, não vou poder participar hoje, mas a hora que entrar me avisa. Bando de safado, né? Pra participar, pra ver, pra gente falar, vocês podem, pra participar não, né? Tô sabendo, tô ligado. Mas hoje nós vamos falar aqui na nossa Taverna da Não Tagarela sobre um tema polêmico, querendo ou não, porque é subjetivo, né? Então, como ser um bom jogador, né? O que é um bom jogador, né? O que é um jogador? Começa por aí, né? Afinal de contas, né? Agora exagerei, né? Acho que eu podia ter parado no o que é um bom jogador. Mas, para conversar sobre isso hoje, né? Comigo aqui sempre, né? O Raulzinho já tá na hora de ir ali pro lado, ali pra parte do co-host, porque tá aqui toda segunda comigo, né? O Garcia já conhece, né? Também temos nossa querida Fernanda, a Fernanda que participou com a gente nos bastidores ali, né, da nossa primeira temporada de Cult, né, Raulzito? Jogando Yu-Gi-Oh! Com o Bear God. Exatamente. E aí, Fernanda, tudo bem? Muito boa noite, seja muito bem-vinda à nossa taverna. Tudo certo. Obrigada, é um prazer estar aí, né? Agora que estamos entrando em férias, é um pouquinho mais fácil de a gente conversar. Geralmente eu trabalho à noite, né? Mas sempre que dava alguma folguinha, sempre participo e acompanho, né, o canal de vocês. Acho bem legal. Acho que as discussões também são muito interessantes. E é um prazer estar aí participando com vocês hoje. Show de bola. A gente agradece muito, né? Eu sei que dar aula é complicado, né? Porque é o horário que a gente tá ao vivo, né? Mas agora nas férias vai ter participação, né? O Raulzito falou que vai mestrar V20 pra gente e a Fernanda vai jogar, eu fiquei sabendo, né? Olha só, eu sabendo também agora. Fiz uma intimidação dupla. Acabei de descobrir. Né, tu falou ali que tinha bastante gente que assistia em horário de aula, né? Nunca peguei nenhum aluno da Fernanda lá, mas eu sei que tem algumas pessoas que ficavam com a aula aberta e com a live do Movimento RPG aberta. Eu fiquei sabendo que tinha gente que participava da live enquanto tava em aula também. Teve isso. Isso aconteceu bastante. Aí em algum dos dois a pessoa não tá. É verdade. Mas, bom, essa pessoa se formou, não vou falar que é você, Anne, tá? A Anne conseguiu passar no TCC, apesar de... Mas deu tudo certo no final. Não façam isso, crianças. Isso não é ser um bom jogador nem um bom aluno. Isso é errado. Né? Foquem... Lembrem-se que a gente grava aqui, mas depois isso aqui vai pro Spotify. Você vai poder ouvir de novo. Quantas vezes você quiser ouvir a nossa voz. Até tem que falar para você que tá ouvindo isso no Spotify no futuro aí, saiba que nós gravamos toda segunda ao vivo. Se você não tá em aula, pode participar com a gente aqui no chat. É bem divertido, é legal. Fazer que nem o Vini aí, o Vinícius Viana, a Elaine Kona. Elaine Kona, muito boa noite. Para quem tá aí com a gente no chat, quem tiver indo com a gente no chat já vai lá no alô, tô aqui, fala aí galera, tá bom? Mas se você não pode, né, você pode estar escutando isso aí em qualquer agregador de podcast. Eu falo Spotify porque é o que eu uso, né, e sou patrocinado, mentira, mas você também está no Deezer, Google Podcasts, entre outros aí, que você pode encontrar o nosso podcast. Também postamos isso no YouTube quando eu consigo, né? Porque tá difícil, né? Mas não se preocupem, galera. Ano que vem, o nosso planejamento é postar todas as séries. Tudo que tá atrasado vai ser postado no YouTube. Por isso que a gente vai fazer um recesso. Esse recesso vai servir meio que pra isso. Mas eu já falei demais sobre isso. E ano que vem vocês vão ver aí
na prática, funcionando, tá bom? Vai estar tudo em dia ano que vem, eu espero, né? A não ser que aconteça alguma coisa, né? Afinal de contas, nosso país tá meio complicado. Nunca sei o que vai acontecer amanhã, né? Quem que vai ser eleito homem do ano, né? Sei lá, mano. Eu fico meio triste com, com os acontecimentos aí, né? A gente tá falando sobre isso na sexta, né? O Anakin. Uhum. Bom, mas tudo bem, vamos lá. Hoje nós vamos falar, como eu disse, como ser um bom jogador. Cara, para começar, para definir um bom jogador, a gente precisa definir o que nós estamos jogando, né? Por que eu quero dizer isso? Porque o RPG ele tem muitas facetas, né? Ele tem aquele galera que gosta de pilhar, destruir e matar, né? Que gosta de entrar na masmorra, saquear tudo, sair de lá com ouro e pouco se importando com a história. Mas nós também temos aquele grupo que é totalmente interpretativo, que não se importa muito com os benefícios de XP, que se importa mais em fazer um bom personagem, com a interpretação, etc, etc, etc. Assim como também a gente só tem aquela galera que quer sentar e rir pra caramba, às vezes joga 10 minutos em uma história de 3 horas lá, fizeram 3 rolagens, mas contaram mais piada do que conseguiram jogar. Então assim, todos esses 3 exemplos que eu dei podem ter bons jogadores. Todos podem ser bons jogadores, contanto que, e aí que entra o começo, né, dessa nossa discussão, que é o grupo tem que estar de acordo com o que está acontecendo. Tem que estar no mesmo clima, que daí tu vai ter bons jogadores. Mas a gente não vai ficar assim nessa coisa filosófica de todo mundo é um bom jogador, somos todos amiguinhos, todo mundo joga. Não, a gente vai tentar meio que definir mais ou menos o que é um conjunto de habilidades ou de comportamento que um jogador precisa ter para ele ser bem quisto em qualquer mesa. Porque é isso que é importante. Não sei para vocês. Raul, eu sei que não gosta muito das outras pessoas, né? Eu tô brincando. Obrigado, Febretas, por seguir a gente aí. Mas eu particularmente gosto de jogar em todos os âmbitos, assim. Então eu não me divirto tanto em alguns, mas eu tô lá, tô jogando, o que importa é jogar RPG, né? Mas vamos tentar definir então. Raulzito, pra ti, vamos começar consigo. Nossa, meu português tá top hoje, né? Vocês já notaram que vai ser daqui pra baixo. É porque eu tô aqui, daí fica nervoso. Pois é, ninguém tive que tocar. Agora ferrou, agora eu não consigo mais falar. Eu vou só falar por mímica. Não, mentira. Bom, Raulzito, vamos começar. Tu falou daqui pra baixo, fazendo gesto pra cima, assim, também. Não, é porque tá espelhado a minha câmera. Bom, mas eu vou começar contigo, Raul. O que pra ti é considerado um bom jogador, cara? Porque pra nós, tu já narrou Cult. Acho que foi só Cult que tu narrou aqui no movimento por enquanto, não? Não, eu mestrei Blades in the Dark e... Blades in e the Old Dark Dragon. e Old Dragon, tá, sim, mas assim, foram sistemas que eles exigem um pouco mais de seriedade, querendo ou não, né? E o teu volume tá um pouco baixo. O teu mau contato voltou aí. Tá. Voltou, agora voltou. Melhorou, show de bola. Então eu te pergunto, vamos começar contigo aí, cara. Porque assim, imagino que tu também narre outras coisas, coisas mais de comédia, alguma coisa do tipo, ou não é muito teu estilo? Não, eu mestro sim. Na verdade, a minha carreira RPGística assim, começou mestrando 3D&T, assim, né? Então eu gosto muito desse lado divertido do RPG também. Mas, enfim, eu pensei nessa ideia de tema, porque eu vi alguma discussão no Twitter, assim, falando sobre a responsabilidade do mestre, né? E eu acho que foi o Lanel Caldela que disse que o mestre ele não tem responsabilidade acima dos outros jogadores e tal. E aí eu fiquei pensando, mas o que a gente pode dizer que é a responsabilidade do jogador nesse sentido, assim, né? Então, pra mim, eu fiquei pensando nisso e eu acho que ser um bom jogador de RPG é assumir um pouco essa responsabilidade de fazer o jogo ser legal, sabe? E... entrar na brincadeira, em resumo. Exatamente, né? Então, tu falou ali vários exemplos, assim, porque tem o cara que gosta de ser forte, ser combeiro, e assim, se essa é a proposta do jogo, isso é uma coisa muito legal, mas mesmo esse cara, ele pode
atravancar o progresso se ele ficar, por exemplo, parar o jogo para ficar discutindo uma regra que ninguém concorda, sabe? Né? E assim, pra mim, pro estilo de jogo que eu gosto agora, falando, né? Eu visualizo um pouco isso, assim, né? Tipo, do cara da pessoa, né? Tá interagindo com todos os outros jogadores, assim, né? Seguindo as deixas dos outros personagens ou deixando deixas para os outros personagens aparecerem também, participarem. Eu acho que isso, para mim, assim, foi mais essencial, foi o que eu mais percebi mestrando agora no Movimento RPG, que eu mestrei várias campanhas curtas para poucas pessoas, né? Para pessoas diferentes. Pessoas que não conhecia também, né? Diferentes gostos e tal, né? Sim. Eu acho que tem muito disso, né? Principalmente quando a gente se dispõe a jogar com uma pessoa que a gente não conhece, né? Com um mestre que a gente não conhece, a gente tem que ir com... Desculpa, gente, vai tá difícil. Eu ainda tô gripado, tá? Não saiu meu resultado ainda. Por isso que eu estou trancado em casa. Mas, voltando ao assunto, quando a gente se dispõe a jogar com pessoas que a gente não conhece, né? Com o narrador que a gente não conhece principalmente, eu acho que a gente tem que entrar num meio que um modo estou aprendendo o que tá acontecendo, né? Tu entra... Porque assim, tu tem que sentir a vibe da narrativa em si, né? Porque eu vejo muito isso, né? Pra quem não sabe, eu e o Raul somos... Eu falo isso sempre, né? Somos criadores do Quest Finder, assim como outras pessoas também. E quando a gente criou o Quest Finder foi meio que por isso, né? Eu sou um viajante, eu vivo me mudando, tô sempre procurando grupo de RPG. Então, eu vou em várias cenas, eu vou em vários grupos, eu entro em vários grupos e eu acabo descobrindo o que as pessoas jogam. Mas o que a gente mais vê no Facebook, e era o que eu fazia antes também, era pessoas procurando narrador. Narrador é muito difícil de encontrar, porque é um trabalho não grato, né? Afinal de contas, a maioria dos grupos que eu participei, o trabalho deles era atrapalhar a vida do narrador. Isso é errado, a gente sabe disso, mas era o trabalho dos caras, beleza, era o que eles se divertiam. Só que daí o que acontece? A maioria dos narradores param de narrar e a galera começa a procurar. Então é por isso que eu digo que a gente tem que sentir a vibe do cara que tá narrando. Por mais que o ideal seja que ele converse com os jogadores naquela famosa sessão zero, o que a gente vai jogar? Que tipo de personagem vocês querem fazer? Também é interessante a gente entender que a gente quer fazer um personagem XYZ, mas o narrador ele quer mestrar uma aventura também. Então eu preciso que eu jogar com um personagem que eu goste, mas na aventura do cara, porque digamos que o narrador odeia aventuras espaciais, espaciais, né? E todos nós fazemos personagens que vão pro espaço num determinado RPG que pode ir pro espaço. É uma sacanagem com o cara, saca? Ou então, o que aconteceu com a gente uma vez. Nós éramos um grupo que tava jogando há bastante tempo, fizemos personagens piratas e um jogador fez a porra de um paladino. A gente era pirata, mano. O que um paladino de armadura faz num barco pirata? Afunda, é só o que ele fez. Tá ligado? Então, assim, tem que ter essa vibe também, tem que ter esse entendimento. Mas, Fernanda, conta a tua experiência aí, pra ti, o que é essa persona que é um bom jogador, né? A gente precisa chamar de persona porque não existe uma pessoa única, não, essa pessoa é o bom jogador. Todo mundo tem erros, todo mundo, né, tem as suas falhas e as suas qualidades também, né? Mas conta pra gente do teu ponto de vista aí. Então, eu acho que tem 2 pontos, assim. Acho que o primeiro ponto é o que é que eu acho que é um bom jogador, na minha opinião, absolutamente pessoal, assim, quando eu tô mestrando e quando eu tô jogando, né? Eu acho que as duas coisas, elas são um pouco... Elas acabam entrando em consonância. Mas eu vou começar com aquilo que é um pouco mais geral e que não é exatamente uma opinião, mas mais uma análise, tá? Eu acho que um jogador, independentemente do estilo de mesa que esteja acontecendo, o jogador ele precisa saber ler a mesa. Ele precisa saber ler a mesa no sentido, ele precisa conseguir ler o narrador e os colegas que estão jogando com ele. Porque se o sujeito joga sozinho, a mesa não vai andar. E não importa qual o estilo.
Porque tá, tudo bem, você vai fazer um personagem porradeiro porque todo mundo gosta de ser porradeiro. Mas se você tem aquele sujeito que quer jogar sozinho porque ele quer ser o protagonista do RPG, você já vai ter um problema. Então acho que sempre que você tem uma mesa de RPG em que um jogador quer ser o protagonista, eu acho que a coisa começa a degringolar, porque o RPG é um jogo cooperativo e eu não entendo que ser cooperativo quer dizer que os jogadores têm que sempre estar a favor um do outro. Mas ele é cooperativo no sentido de que os seus personagens, eles podem estar um contra o outro, mas os jogadores precisam estar juntos no sentido de jogar em equipe, mesmo que você esteja jogando, que o seu personagem esteja jogando contra o personagem do outro. Levar a Aquelas história pra pessoas- frente, né? Isso. Levar a história pra frente, É. deve ser a equipe. Aquela pessoa que não consegue perceber a mesa, que não consegue ler a mesa, que não consegue ler o outro, ela vai atravancar pra mim. Qualquer tipo de jogo vai atravancar. Porque você não tem as coisas acontecendo de maneira orgânica, né? Você acaba tendo um jogo mais travado, né? Então eu acho que, num geral, se eu fosse pegar uma das características, assim, a característica que eu acho mais essencial é essa, independentemente do estilo, né? Agora, se você for perguntar pra mim, assim, a minha opinião pessoal, pro tipo de coisa que eu gosto de jogar, eu acho que o jogador, ele precisa querer construir a história com o narrador. Eu não gosto muito quando o RPG é a história do mestre. Entende? Eu acho que a história do mestre é uma coisa que não funciona pra mim, nem quando eu tô mestrando, nem quando eu tô jogando. Eu acho que precisa ser. Eu acho que uma das coisas mais legais do RPG é quando as pessoas estão interagindo a ponto de você conseguir ter improviso, mas um improviso que faz a história caminhar. Entende? Porque, é claro, a gente tá falando um pouco aqui do jogador, né? Mas tem o mestre que é preciosista e quer ele ser o principal também. E quando isso não funciona. Porque se o mestre quer ser ele o principal, então eu não preciso jogar RPG. Eu vou pegar um livro e vou ler, tá tudo bem. É melhor, inclusive, do que ficar lá ouvindo a pessoa contar uma história pra mim. É a famosa Entende? história do NPC que faz tudo, né? Os inimigos são super fortes, não se preocupa, o NPC vai lá e salva. Ah, mas a gente tá morrendo, não se preocupa, o NPC vai lá e vai salvar todo mundo. Então, ou isso, ou uma coisa que ela é mais sutil, mas é quando o mestre, ele fica manipulando as coisas pra história sair como ele quer que saia. E quando o jogador tá antenado, ele percebe que isso tá acontecendo. Que o mestre tá forçando a barra para que as coisas sejam do jeito que ele imaginou que seriam. Ou fazendo os caras chegarem aonde ele quer que eles cheguem, sabe? Então, às vezes, um mestre também vai determinar um pouco como é que vai ser essa vibe dos jogadores. Então, acho que precisa ser uma espécie de simbiose, assim. Eu gosto do RPG quando ele acontece de maneira orgânica, sabe? Sim, com certeza. Eu acho que o mestre, como a gente conversou, né? Todo mundo basicamente falou parecido, né? Essa questão do mestre ser essa âncora, né? Porque se o mestre, ele leva o jogo para um lado que ele tá coordenando, ou que que existe muito, né? O mestre que foca num jogador. Às vezes o cara nem quer ser o protagonista, mas o mestre foca naquele cara. E quando isso acontece, isso é muito ruim pro jogo em si, né? Não tem como tu ser um jogador que se destaque naquela mesa quando o mestre foca em um jogador específico. Aconteceu isso várias vezes com jogos que a gente teve. E, cara, fica frustrante pros outros jogadores, porque tu sente que as tuas ações não são importantes, né? Isso é muito engraçado. E daí acaba fazendo o quê? Um pega o celular, daí o outro começa a fazer só entrar na taverna e querer, sei lá, explodir a taverna. E daí começa a galera, todo mundo vira um mau jogador, porque não tá sendo importante naquela história, não tá sendo relevante, né? Isso é muito verdade, assim. A questão do narrador, ele ser esse termômetro da mesa é bem real. Mas uma coisa que eu acho que faz um bom jogador também... Mas, isso... Douglas, só te interrompendo. Pode, por favor. Já que... tentando tirar um pouco da responsabilidade do narrador, assim, se tu é um jogador e tu vê que isso tá acontecendo numa mesa como jogador, o que tu acha que dá pra fazer? Exatamente o que eu ia falar.
Mas tem uma coisa que é de um bom jogador, é o feedback. O jogador, ele tem que se sentir no papel de falar, mestre, cara, tu tá fazendo uma linha, ou mestre, pô, por que só o personagem dele brilha? Todos nós temos que ter esse nosso momento, pra ver se o que o narrador vai falar, porque às vezes a gente tem essa percepção, mas é porque, cara, vou dizer um caso que aconteceu comigo, se o Vinícius estiver no chat aí, ele vai saber o que ele tava na mesa, quando isso aconteceu. O que acontece? Tu pede pra vários personagens, né, vários jogadores vão jogar, tu pede pra cada um fazer uma história, né? Não precisa ser uma grande história, o Vini tá aí. E daí tinha um personagem, um determinado Thales, que tu pedia pra ele fazer uma história, ele... o meu personagem era um guerreiro e daí ele fez isso, aqui. Mas, tipo, a história dele era um começo e fim. Tipo, não tinha como seguir pra caminho nenhum a história dele, saca? Então, assim, o cara não queria que a história dele fizesse parte da história do jogo, saca? Ou então, sei lá, mano, o cara... Todas as ações do cara faziam pra que, tipo assim, todos os personagens tinham um item mágico que era especial, que evoluía junto com o jogador, etc, uma campanha assim. Ele pegou na primeira oportunidade, ele tocou a dele na lava. tipo, o cara não queria estar ali, parecia isso, sacou? Então a questão é assim, eu entendo que, né, uma importante ferramenta é essa questão do feedback, né, de quando tu falar pro narrador, até pro narrador às vezes não tá fazendo isso por querer, mas é porque os jogadores não estão cooperando, né, Raul? Era isso nesse ponto que eu chegasse ou eu fui muito longe? Não Nem lembro, sei. né? Eu Nem não lembro sei mais se o que eu tava falando. Mas eu acho que sim, eu fiquei pensando, assim, na verdade, em como tentar resolver isso in-game, né? Assim, sabe, de tentar com o personagem buscar uma interação com essa história que o mestre está contando, ou com esse NPC, ou até com esse jogador que tá tendo o saco puxado, mas às vezes tem que ir pra conversa franca mesmo, né? Não tem muito o que fazer. É muito difícil, né? O narrador, o RPG é um jogo muito divertido, muito legal, eu amo de paixão, como vocês bem sabem, né? Movimento RPG, afinal de contas. Mas ele é um jogo muito... Se tu jogar mal, assim, jogar errado, vamos dizer assim, errado, ele é um jogo muito injusto, porque o narrador, ele faz o que ele quiser. O narrador tem muito poder, saca? A única coisa que acontece é que se o narrador sobe a cabeça, ele pode perder o posto dele. Mas imagina assim, tu tá tá morando numa cidade que, sei lá, tem 4 pessoas que jogam RPG, além de ti. Uma delas é o narrador, saca? Ferrou, tá ligado? É isso, cara. Então, eu vim disso. Eu vim de uma cidade pequena, né? Sombrio, na região que vocês conhecem. Cara, a gente jogava RPG, eu não conheci mais ninguém que jogasse RPG lá, cara. Até hoje eu não conheço. Então, assim, conheço outras pessoas que jogam RPG em Sombrio. Eu não morava em Sombrio, eu morava na Gaivota, que é a praia da galera que quando chega no verão, vai pra Gaivota. Eu morava, tipo, então, era nós. O verão todo era nós jogando. Então, assim, no inverno todo, né? Então, assim, não tinha muita gente jogando RPG, principalmente no meu círculo social, quando não tinha internet. Então, não tinha escolha, era jogar com aquele mestre tirano ou não jogar. E várias vezes eu tentei jogar com outras pessoas, tentei ensinar várias pessoas, mas não rolou, tá ligado? Então, assim, tem um pouco disso também, né? Um pouco da questão de... Não importa se tá um bom ou um mau jogador, ou se aquele cara é bom ou é mau, ou se aquele mestre é bom ou ruim. O que importa, às vezes, é que a única pessoa que conhece pra jogar, né? É claro que isso mudou agora, hoje em dia mudou bastante, né? Desculpa, eu tô chorando pitanga aqui, a gente já até saiu do tempo. Mas, Fernanda, vamos aproveitar. As opiniões do Raul eu já conheço. Mas, Fernanda, então, mas o que tu acha, assim, aproveitando a pergunta do Raul também pra ti, sobre essa questão de o que os jogadores devem fazer nesse momento, né? Pra ser um bom jogador, eu acho que tu tem que dar esse feedback. Mas o Raul deu uma ideia importante, né? Como fazer isso dentro do jogo, né? Como avisar pro mestre, cara, eu não quero seguir uma linha, eu não quero seguir um protagonista. Mas como fazer isso? Tem alguma ideia aí? Ou... Eu falo na cara.
Quando o Raul não me deu a oportunidade de salvar a minha personagem por um erro dele, eu falei assim pra ele: tu fez errado? Porque a minha personagem tinha tal e tal e tal razão pra ter percebido. E ela não percebeu. E aí ele ficou arrependido. Mas a merda já tava feita, no caso, né? É verdade. Mas eu falei pra ele, isso aí tá errado, não faz sentido. E eu sou o tipo de pessoa que eu sou super direta e eu argumento, sabe? Quando eu acho que faz sentido a argumentação, sabe? Então, por exemplo, naquele contexto, né? O personagem ele já tinha dado alguns indicativos de que ele poderia querer fazer alguma coisa contra a minha personagem. Só que o Raul não me deu chance de lutar contra quando o cara tentou matar a minha personagem. E ele matou a minha personagem. Só um adendo, a personagem da Fernanda foi morta por um jogador que pode ou não ter participado de live aqui no Movimento RPG já. Então... Gabriel. Mas... Foi. Mas o fato não é... O problema não foi o Gabriel. O problema foi que o Raul não deu a oportunidade pra minha personagem revidar. E isso foi uma coisa que ele fez errado. Porque tinha todas as possibilidades pra ela se ligar no que ele tava fazendo e conseguir revidar antes. Entende? Sim. Então, eu falei isso pra ele, só que eu falei depois, na verdade, né? Eu não falei na hora. A coisa toda aconteceu, né? E depois eu falei pra ele e eu falei assim, não quero mais jogar. Chega. Acabou. Porque, enfim, minha personagem tinha morrido, não ia querer fazer outra personagem. Sim. Que eu gostava da minha personagem. Mas o que eu digo assim, nesse caso, né, pra mim foi um ponto que eu falei diretamente. Agora, se não é uma coisa como essa, que não é aquela que não tem remédio remediado está, eu vou falando, eu falo assim, mas por que isso? Eu questiono, mas por que tal coisa? Será que não dá de fazer isso? A minha personagem não poderia ter percebido isso? Aí a pessoa diz não, e eu falo, tá, mas por que ela não poderia ter percebido? O fulano, por exemplo, tá favorecendo o fulano. Eu pergunto, tá, mas o fulano percebeu isso porque ele tava em tal situação, mas eu tô numa tal outra situação em que talvez eu poderia também ter percebido. Posso fazer um teste tal? Entende? Então, eu acho que existe possibilidade do jogador também pedir esse acesso, entende? Quando, por exemplo, pensando na questão do benefício ali, né? Porque eu tô pensando em situações diferentes, né? Tipo, essa da minha personagem ali, não tinha muito o que fazer, então eu falei depois e tive uma atitude mais drástica, assim, de não querer continuar o jogo, porque, enfim, não queria. Agora, quando não é uma questão assim, né, do tipo, eu teria que fazer outro personagem, por exemplo, algo desse gênero, eu acho que vale conversar, vale pedir se não é possível o teste, porque com isso a gente também vai sentindo qual que é a vibe do narrador. Se o narrador é um narrador que está apto a colaborar, e os colegas também estão aptos a colaborar, a gente consegue ir percebendo nessa conversa, sabe? Posso fazer tal teste? Posso isso? Posso aquilo? Sabe? Ou, o fulano percebeu antes, mas assim, eu sei que eu tô na frente. Mas foi o cara que tá atrás de mim que percebeu. Eu falei, não, mas eu tô na frente. Eu não deveria ter percebido antes? Sabe? Eu acho que muito nesse sentido da conversa mesmo, eu acho que funciona. Claro, eu não tô falando de questionar o mestre o tempo inteiro, né? Mas eu digo assim, quando você tá numa situação, né, em que você acha que poderia ter sido de outra forma, pode ser que você não tenha entendido direito, pode até ser que o mestre não tenha percebido alguma coisa, porque, enfim, o mestre tá ali, mas a gente às vezes se distrai um pouco também, e às vezes você acha que tá o personagem X na frente e tá o Y, sabe? Então eu acho que todas essas coisas, se as pessoas dialogarem, eu acho que é mais fácil de conseguir, entende? Eu acho que é mais fácil a gente tentar o diálogo. Eu acho que é mais fácil quando o problema tá em uma falta de percepção do que quando a pessoa tá deliberadamente fazendo aquilo, entende? Então, mas se você tem um mestre que deliberadamente é o tirano, o chefão, não vai adiantar você fazer isso, né?
o que que eu faço? Eu vou embora. Eu não Às gosto. vezes é a melhor saída. às vezes é a Eu melhor não saída. gosto. Eu não gosto desse tipo de coisa. Então, se eu tô numa mesa em que eu vou me defrontar ou com um mestre tirano, ou com um jogador que quer ser extremamente estrelinha, e eu não tô assim naquela paciência de, sabe? Eu vou simplesmente me retirar porque é o tipo de coisa que eu não gosto. O Raul sabe muito bem disso, assim, né? Eu acho que tem que ser orgânico. Agora, Concordo. se o pessoal tá disposto a conversar, é um pessoal legal, que dá de conversar, eu acho que que a gente pode ir dando uns toquinhos assim. Porque é aquela história. Acho que ninguém tem. Num RPG, ninguém tem que ser mais poderoso que o outro. Entende? Tanto. Não tô falando em questão de ficha, coisa assim. Mas os jogadores, os seus personagens podem ser, mas os jogadores e o mestre, eles têm que estar ali como brother. É isso que eu acho. Porque senão a coisa não vai funcionar. Sim. Tem que ter todo mundo ter uma importância igual, né? Ou a possibilidade de ter importância igual na história, né? Pode ser que tenha um jogador que seja um pouco mais tímido, que não queira aparecer muito, que não queira ter uma história grandiosa. Tudo bem, faz parte. A gente tem um amigo que é assim, ele não geralmente ele não tá querendo aparecer de protagonista, digamos assim. Faz E tá parte. tudo bem também, sabe? Exatamente. Eu acho. Mas Porque eu acho daí que assim. é a se vibe o do ca- sujeito, né? mas se o cara quer, eu acho que daí já é diferente. Se o cara, não que ele precisa ser o protagonista, mas todo mundo quer ter a sua porção na história, né? A sua parte de realmente influenciar na história daquele jogo, né? Afinal de contas, é por isso que a gente joga RPG, né? E Mas Sabe que eu às acho vezes que uma forma de evitar isso, sabe o que que é? É não fazer turno muito longo. Às vezes, tem gente que quando vai narrar, não que é que depende, não é que é ruim. Depende do turno. Claro que às vezes você pode fazer um turno muito longo, mas tem gente que sempre que vai narrar faz turnos muito longos para um personagem, depois um turno muito longo para outro, depois um turno muito longo para outro. E aí você não tem uma interação. Se você, como mestre, consegue ir fazendo turnos curtinhos e fazendo o pessoal interagir, eu acho que isso vai se criando, entende? E aí você vai poder ter, por exemplo, o personagem que é mais físico, ele pode brilhar mais na hora que você se defrontar com uma coisa mais física. Um personagem que é mais mental, quando se defrontar com alguma coisa que é mais mental. Aí nesse ponto eu acho que entra o mestre. Para colocar um desafio, você não vai colocar só desafio físico se você tem 2 personagens mais mentais na sua mesa. Entende? Sim. E aí se você colocar só o desafio físico, você já tem um protagonista dado de quebra. Sim, Entende? Sim. Mas Raul, tu queria falar alguma coisa? voltando num ponto anterior ali, que falou que às vezes nem todo jogador quer, às vezes tem um jogador tímido. Eu fiquei pensando que tem uma diferença entre o jogador não querer brilhar, entre aspas, assim, ou do jogador tá meio travado pela timidez, né? E eu acho que quando tu tem um jogador que tá travado pela timidez, às vezes também tu, enquanto jogador, não custa às vezes dar um toque no mestre, assim, dizer, o personagem do fulano não pode ter percebido isso também, né? Ou então de ir lá e puxar a interação com o personagem, esse tipo de coisa, né? Sim, com certeza. Mas... Foi um desvio, assim, do que foi conversado, de certa forma, mas tá dentro certo, do tema, né? Tá certo. Faz parte também do narrador perceber isso até os jogadores também, né? Botar, interagir com essa pessoa. O narrador não é um jogador? De certa forma? Ele joga um jogo um pouco diferente, mas é o mesmo jogo, né? Uhum. Sim, com certeza. Mas ó, o chat aqui, o Vini fez um questionamento importante. Vamos ver o que vocês acham. Mas antes eu tenho que contar uma história de quando eu quebrei um mestre que tava tentando fazer uma linha reta, tá? A gente tava jogando alguma coisa de Cthulhu, porque era um sistema que ele inventou, tá? Não conhecia essa pessoa, foi um grupo que foi montado meio que aleatório por esses grupos de Facebook. Nós nos reunimos na minha casa num domingo, almoçamos e fomos jogar. Sistema criado por ele. Ninguém entendeu nada do sistema, fomos jogar. Fiz o meu personagem, acho que era um veterano da Primeira Guerra, tava naquele período entre guerras ali, e eu era todo cheio de problemas, né, porque, né, Primeira Guerra foi complicado, etc.
Daí eu tinha uma pistola que eu peguei de um alemão, e era a única coisa que era meu vínculo com o mundo. Tinha que ter um vínculo, assim, era uma coisa que eu peguei que isso era de um amigo meu que morreu em batalha, era alguma coisa do tipo. Daí tá, em algum determinado momento aconteceram várias coisas, né? E já aconteceu errado porque chegou um determinado momento da cena que ele, como mestre, chegou e agarrou meu braço assim, começou a me chacoalhar. Eu falei, calma, brother, é um RPG, não precisa contato físico. Se tu só falar que o cara me pegou pelo braço e começou a me chacoalhar, já vou entender. Vai ser outra questão. Chegou um determinado momento que estávamos todos numa sala e tinha aquele NPC fodão, né? Que ninguém consegue fazer nada contra ele. Daí ele apareceu, esse NPC, daí o meu personagem, que era o porradeiro, puxou a pistola, deu um tiro, deu outro tiro, o cara parou as balas com a mão, fez todo o show-off sem rolar um dado, né? Daí chegou um outro e deu um choque nele, ele não levou o choque, e daí ele falou assim, não, porque eu vim aqui, agora vocês estão fudidos, e daí ele pegou, eu continuei dando tiro nele, porque, pô, o cara apareceu no meio do nada, tava querendo conversar com a gente de uma forma estranha, ameaçando a gente. Eu peguei a arma, botei bem na cara dele e atirei. Daí nisso ele pegou a minha arma e estraçalhou a minha arma, assim, destruiu o meu vínculo. Daí ele falou, agora teu personagem tá quebrado, papapá, tal, deixou o personagem lá embaixo. Eu falei, não, tudo bem. A gente tava vivendo num apartamentozinho chique, né, de alguém, que era um personagem lá que tinha um apartamentozinho chique. Eu falei, vou pra cozinha. Sem descrever a minha ação, eu falei só pro cara que eu, vou pra cozinha. Eles continuaram conversando, fazendo a cena. Daí nisso eu falei, eu vou acender o botijão e vou tocar na direção deles. E eu explodi o apartamento e matei ele. Não tinha como, ele não matou. Eu matei vários personagens também, mas eu matei o NPC. E o que ele ia fazer? Lógico que ele ficou puto e não continuou na ativa, porque eu matei o NPC dele que ia passar a missão. Falei, cara, tu não bota o NPC que vai passar a missão aparecendo do nada e querendo ser misterioso e agredindo as pessoas. Se ele vai passar a missão, ele precisa ser amigável, minimamente amigável, né? Mas foi assim que eu quebrei naquele momento. Foi muito divertido pra mim, pra ele nem tanto. Bom, mas o Vinícius, ele fez uma pergunta aqui, ó. Vocês acham que saber jogar com qualquer tipo de personagem é uma vertente necessária para ser um bom jogador? Eu tenho a minha opinião sobre isso. Deixa eu só ver se a próxima mensagem aqui também com qualquer tipo de personagem, eu falo sobre personalidade. Um personagem muito animado, por exemplo, para um jogador que não tem essa personalidade na vida real. Você jogar com um personagem que é muito longe de você como jogador. Acho que imagino que é jogar com diferentes tipos, tanto o cara mais heróico, quanto o vilanesco, quanto o cara humorado, quanto o mais sombrio. Isso é uma qualidade de um bom jogador? Raulzito, fala aí, depois Fernanda, e depois eu falo meu ponto de vista. Cara, eu acho que é uma qualidade de um bom jogador, sim, no sentido de, às vezes, tu conseguir ocupar um espaço no grupo, principalmente quando tu tá lidando com outros jogadores que gostam de interpretar determinado tipo de personagem, ou um jogador iniciante, às vezes, né? Tipo, tu só joga de paladino e tal, daí tu chega numa mesa e tem dois caras querendo jogar de paladino. Não, beleza, não vou jogar de paladino, então vou jogar de bardo, tá ligado? Aí eu acho que essa flexibilidade ajuda, às vezes, a botar a história pra frente. Nesse sentido, eu acho que é uma coisa legal. Mas não necessariamente de tu dominar todo tipo de jogador, assim, todo tipo de personagem em termos de regras ou alguma coisa assim, né? Eu acho que até no sentido de fazer coisas fora da tua zona de conforto ajuda um pouco, sabe? Sim. Fernanda, o que tu acha sobre isso? Acho que eu vou na mesma linha do Raul. Eu diria que não é obrigatoriamente um requisito para o sujeito ser um bom jogador. Eu acho que você consegue ser um bom jogador numa certa zona de conforto, digamos assim. Mas eu não acho que você vai ser um jogador com diferencial. Né? Eu acho que para o sujeito ter um diferencial, eu acho que ele precisa conseguir essa flexibilidade. Por que eu digo isso? Porque assim, ó, se a gente é muito ruim quando você tem um grupo que você joga sempre. É muito ruim se todos os seus personagens são iguais a você.
Porque quando chega num momento, eu acho que é ruim o personagem ser igual a você. Isso, acho que uma característica de um bom jogador, que seria um requisito, é não faça os seus personagens iguais a você. Os seus personagens não são você. Acho que esse é o primeiro ponto para um bom jogo de RPG. O seu personagem é um personagem. Você está ali interpretando um personagem. Você pode dominar mais a mecânica, ou você pode dominar mais a interpretação, ou ambas as coisas, mas é importante que o personagem não faça aquilo que você faria, necessariamente. Então, acho que isso tem a ver com essa flexibilidade, né? Mas é claro que às vezes a gente não consegue se livrar de certas coisas. Então, eu tenho certas dificuldades quando eu vou fazer personagem, assim. Eu acho muito difícil fazer um personagem feliz. Sempre feliz. Eu tentei 2 vezes, eu falhei demais. Né? E não consigo fazer, sabe, um personagem que é sempre otimista. O máximo que eu consegui foi fazer uma personagem que ela não era exatamente otimista, ela era uma espécie de coach e ela era vendedora da Mary Kay. Mas ela não era genuinamente otimista, entende? Ela dizia para os outros que eles tinham que ser otimistas, assim. Mas ela em si não era. Então, eu acho bem legal, assim. Então, eu acho que é uma característica que vai ajudar bastante. Então, você fazer, por exemplo, eu não sou uma pessoa gananciosa, mas se você fizer um personagem ganancioso, você vai ter que estudar para conseguir interpretar alguém que é ganancioso. Eu sou uma pessoa que é alto astral. Você vai precisar estudar para conseguir fazer um personagem que seja mais soturno, assim, sabe? É como se fosse legal. um ator mesmo, né? Isso, é o que eu entendo pelo próprio nome Role Playing Game, né? Que é um jogo de representação de papéis. Sim. Dado isso que a Fernanda falou, eu fiquei pensando aqui na hora, os meus personagens que eu já joguei nas lives do Movimento RPG aqui, eles têm um que meio parecido um com o outro também, né? Eu não queria falar nada, né? Ó, os meus em Só que o compensação... Raul tem um lado B. Quando a gente joga em casa, ele só faz personagem menina. E no Movimento RPG, ele só faz personagem menino. Eu ainda não entendi muito essa dinâmica, mas acontece, tô aqui falando. Entendi. Que eu acho verdade. engraçado que de todos os personagens da minha vida toda, os que mais sobreviveram em jogo foram meninas. Foram os que eu joguei mais tempo, foram personagens, uma elfa, feiticeira e uma capadócia vampira. Foram os personagens que mais sobreviveram. E o terceiro foi em GURPS, olha aí, Raulzito. GURPS Piratas, que nós estávamos jogando, que eu fiz uma personagem que era pacifista. Só que em GURPS ele tem um negócio que eu acho excepcional, que é um teste de reação. Sempre que tu encontra um novo inimigo, ou que o inimigo te encontra, os dois fazem um teste de reação pra te saber qual é a reação que tu vai ter, né? Aquela primeira vista com aquela pessoa. Eu tinha umas paradas muito roubadas que a minha reação era sempre a máxima. Então, tipo, o cara podia tirar vários uns e eu sempre me reação era máxima. Então todo mundo gostava de mim. Então eu era meio que evitada na batalha, só que eu era, né, pacifista. Então sobreviveu por muito tempo. Só assim pra sobreviver em GURPS, mas tudo bem. Mas, voltando, realmente o Raulzito tem os personagens meio parecidos aqui. Queria falar. Mas em compensação, eu tenho uns personagens bem diferentes, né? Porque esqueci, o Klaus, ele é completamente oposto ao Nicolo, né? Enquanto o Nicolo é totalmente desinibido e chato, na opinião do Raul, e excepcionalmente foda, na opinião do Bergotti, o Klaus é totalmente retraído e quieto e chato, na opinião do Bergotti, né? Que é o oposto total aí, né? Mas eu tava pensando, eu só tenho esses 2 personagens no Movimento RPG mesmo? Que triste, né? Eu joguei 2 vezes só. E o Dundaldin, né? Mas o Dundaldin já é ele é mais... O Dundaldin, ele é uma piada, no final das contas, né? Mas eu joguei como se fosse mais sério, assim. A piada é que ele é primo do Duncarim, né? Também. Mas eu acho engraçado que ele é uma piada, ao mesmo tempo que ele não se considera uma piada. Ele não é um piadista. Ele é uma piada, né? Então, é diferente também a pegada. Mas eu acho interessante essa pergunta do Vini. Eu vou falar o meu ponto de vista agora. Porque, assim, eu acho que
não é uma característica de um bom jogador, mas é uma característica de um jogador que joga bem, sabe? De uma pessoa que tu quer ter na tua mesa. Porque assim, um bom jogador é alguém que não atrapalha. Não tô diminuindo os bons jogadores, mas eu acho que um bom jogador é o cara que, beleza, tá na mesa, mas um cara que interpreta independente do que for, é um cara que joga há muito tempo. É um cara que. Ou não, né? Eu conheci pessoas que interpretaram personagens completamente diferentes e tinham, sei lá, terceira experiência jogando RPG. Mas isso é uma característica bem difícil de se adquirir e também de se aprimorar, né? Então eu acho que isso é uma característica até um pouco avançada de um RPGista, né? Porque exige que tu saia da tua zona de conforto. Porque todo mundo tem a sua zona de conforto. Eu gosto de jogar com personagens porradeiros, etc, etc, etc. Mas, se necessário, eu posso jogar com um cara que é pacifista. Vou me divertir menos? Vou. Mas vou me divertir igual porque eu tô interpretando, tô jogando RPG, etc, etc. Então eu acho que assim, o jogador que joga sempre como o mesmo personagem, ou com a zona de conforto, ele não tá errado, ele não é um ruim. Mas eu acho que quando ele interpreta várias coisas, quando ele sai da zona de conforto, ele tá subindo de nível, vamos dizer assim. Não que seja melhor que os outros, porque também pode ser um babaca, né? Tu pode ser o melhor cara em qualquer coisa, tu ainda pode ser um babaca, meu amigo. Ou uma babaca também, né? Não podemos generalizar, mas eu acho que isso sim é uma coisa que é quase que um upgrade, assim, né? Tu primeiro começa a jogar, eu sempre aconselho assim, faça uma coisa que você se sinta seguro, né? Faça uma segurança, o primeiro personagem, o segundo, e depois começa a fazer o oposto dele. Eu fiz um dicas de RPG sobre isso, que eu basicamente falei sobre, basicamente essa minha técnica, que é fazer um personagem primeiro muito parecido com o que tu quer, e depois fazer o completo oposto dele. Que daí tu já dá uma quebra, mas é que é fácil ainda, porque é só tu pensar, o que aquele personagem faria? Então eu vou fazer o contrário, sacou? Claro que precisa ter um certo cuidado, né? Não é o do contra total, né? Que só nos quadrinhos funciona. Mas eu sinto meio que isso, assim. Alguma opinião aí sobre o meu pensamento? É errado? O que vocês acham? Eu acho que faz sentido. Mas eu ainda acho que é uma característica de um bom jogador. Eu Sim. acho que assim, é uma cereja no bolo. A gente pode dizer que é uma cereja no bolo. Mas assim, a longo prazo, se o sujeito não faz isso, aí ele já não. Ele vai sempre fazer a mesma coisa. E se ele faz sempre a mesma coisa, ele não consegue fazer aquilo que eu disse que tinha que fazer, que eu achava que era a característica essencial, que é conseguir ler a mesa e jogar de maneira orgânica. Então, você precisa dessa flexibilidade para jogar de maneira orgânica, senão você vai querer sempre que aconteçam as coisas de maneira X ou de maneira Y, sabe? Com certeza. Então, Com eu certeza. concordo parcialmente. Faz sentido, mas eu concordo parcialmente. Entendi. Bom, vamos. Já bateu nosso horário aqui. Mas vamos para aquela rodada final, então. Onde cada um dá o seu ponto final aí para essa história. E depois a gente já pode fazer um jabá. De repente, não sei se vocês têm interesse, mas vamos fazer. Igual vamos fazer. Começar pelo Raulzito, então. Já tá aqui, já é da casa. Raulzito, ponto final aí. Como ser um bom jogador, o que tu acha? Era o que tu pensava essa pauta? Ou a gente foi totalmente ao lado oposto e... Não, era mais ou menos o que eu pensava, sim. Porque eu fiquei pensando nisso até por causa da nossa stream de sexta, né? A Despertar da Fúria. Eu acho que a gente conseguiu reunir um time muito legal, assim, que tem uma interação bacana entre todos os jogadores e o mestre ali, né? E eu esqueci o que eu ia falar. Mas eu acho que é bem isso, assim, tentar entender um pouco o que fez essa dinâmica funcionar. Eu acho que essa ideia de, tipo, os jogadores e o mestre estarem jogando junto, mas isso não necessariamente se traduzir para os personagens, né? Porque o PVP ali é um dos cernes da campanha do Edu, né? Então, assim, a gente sabe que pode acontecer dos personagens saírem se batendo uma hora ou outra, mas enquanto jogadores a gente tem que contar uma boa história ali, né? Porque pra quem tá assistindo uma stream de RPG, principalmente, né?
não é muito diferente da pessoa assistir um evento esportivo, assim, tá ligado? Tu não vai sair de casa e ir no estádio de futebol pra ver o time do bairro jogar, assim, tu quer ver bons jogadores, né? Então eu fiquei, tipo, matutando um pouco o que era ser um bom jogador, e eu acho que a gente conseguiu chegar num ponto legal, assim, né, do que seria isso. Mas não sei se eu divaguei muito agora no final. Tô morrendo de Sim, sono aqui, cara. mas deu pra entender. Não vou mentir pra ti, devagou, mas deu pra entender. Mas já faz teu jabá aí, Raul. Aproveita também pra gente já fechar depois com a Fernanda. Bom, eu sou o Raulzito, eu desenho, eu escrevo Movimento RPG, o Douglas vai botar o link ali do Linktree, né? E quinta-feira eu vou estar aqui mestrando Old Dragon e sexta jogando Despertar da Fúria. E é isso aí. Exatamente. Depois eu passo o calendário, galera. Lembrando que essa é semana final de 3 campanhas aqui no Movimento RPG, de 3 histórias, né? E início de uma nova mini história, né? Que amanhã começa. Mas eu falo depois. Fernanda, fala pra nós aí teu ponto final, então, sobre ser um bom jogador. Depois que você fazer um jabá, fala de algum projeto pessoal, aproveite. Beleza. Então, eu acho que, em resumo, é isso, né? O sujeito tem que se inteirar, ler a mesa, jogar de maneira orgânica, fazer a coisa fluir. Acho que o bom jogador, ele consegue fazer isso, tanto na interpretação quanto na mecânica do jogo, né? E sempre ter, assim, aquele cantinho pro improviso. Eu acho o cantinho do improviso, assim, bem sagrado. Tanto como mestre, quanto como jogadora. E por isso que a gente precisa de flexibilidade, né? Pra conseguir fazer. Mas acho que é isso. Acho que é um resumo do que eu falei até agora. Jabá, eu não tenho muito jabá pra fazer, porque eu nunca joguei RPG online. Então não tenho nenhum jabá de RPG pra fazer. Mas, como eu sei que as pessoas que estão aí assistindo, muitas dessas pessoas gostam, por exemplo, de D&D, né? Não é exatamente a minha praia, mas eu consigo fazer coisas como assim: se você está interessado em pagar bem para que eu consiga criar uma língua para o seu RPG, olá, eu sou doutora em linguística, eu posso fazer isso. E é verdade. Também trabalho com tradução, essas coisas assim relacionadas à linguagem, né? Fora isso, meu único jabá seria, agora eu estou pintando aquarelas, eu gosto de pintar o universo e fazer mapas também, o que pode ser interessante para quem gosta de detalhezinhos assim, RPGísticos. Show de bola. Acho que é isso que eu posso dar de jabá. Tem algum perfil aí que tu queira divulgar? Tem meu pra Instagram, galera? né? Que tem algumas coisas dos desenhos que eu faço. Como é que é? Fala aí que eu boto no chat. Aham. Se eu descobrir qual é. Eu catei o link aqui já. Botou no chat ou botou para mim? Sabe aquela pessoa que eu não sei meu próprio Instagram? Botei no chat. Show de bola, show de bola. Pronto, meu Instagram já tá no chat. E obrigada pela oportunidade de participar, foi bem divertido. É isso aí. Nós que agradecemos a participação e vamos conversar aí sobre essas linguagens aí. Muita coisa, muita água pra falar. Bom, mas, gente, vou fazer meu parecer final aqui, depois já vou pro jabá, porque eu já tomei muito tempo dos nossos convidados aqui, que são pessoas ocupadas. Raulzito tem que terminar a edição da Etérica 1, né? Bom, mas, gente, seguinte, Vini, já vai dica aí, se não voltou a se inscrever, se inscreve aí de novo pra ganhar mais uma chave todo mês, meu amigo. Já ganhou presentes aí, eu sei que já ganhou livro, e vai ganhar mais livro aí, ó. Então fica ligado. Bom, mas vamos lá. Cara, meu ponto de vista final aí é ser um bom jogador de RPG é a pessoa que não trava o jogo, faz o jogo fluir, o RPG andar, né? Eu acho que essa é a principal característica, eu acho que é a coisa mais importante que a gente pode fazer no RPG, é não atrapalhar a vida do amiguinho, né? Então, eu sou um péssimo jogador de RPG, porque o Nicolo atrapalhou toda a mesa do Matheus. Mas é aquilo que eu falei. O grupo tem que estar pensando
tem que estar em sintonia, né? A mesa de Brancalônia foi uma mesa zoeira. Brancalônia é zoeiro, por isso que o Nicolo existe, né? Então, aquelas piadas, fazer coisas que não deveria acontecer, fazia parte da narrativa, né? Mas eu acho que quando tá jogando principalmente um jogo mais sério, como por exemplo o Cult, a ideia é que a gente faça o jogo andar. Isso não quer dizer seguir o que o mestre quer que faça. São coisas diferentes. Fazer o negócio andar é ir atrás dos objetivos do seu personagem, que o narrador trabalhe para que esses objetivos sejam a história, e não o inverso. A gente não tem que ter os objetivos na história do narrador. O narrador tem que fazer dos nossos objetivos a história. Claro, né? Se o teu objetivo for criar um bar numa cidade específica e, porra, né? Vamos pensar em coisas que deem histórias também, né? Então acho que é isso. Um bom jogador é o cara que faz a história andar. Eu botaria isso como principal característica, mas todas as outras que nós falamos são importantíssimas. Saber ler os jogadores, saber ler o narrador, ver o que a história precisa, saber ter multifacetas, tudo isso é muito importante. E improvisar, como a Fernanda falou, que, cara, é a minha praia, a coisa que eu mais gosto de fazer é improvisar. Então, eu acho que é também uma coisa muito importante. Mas é isso, galera. Lembrando que amanhã temos estreia de série nova aqui no Movimento RPG. The Witcher RPG. O nome da série, ó, primeira mão aqui pra vocês. Pera aí. Muita coisa apareceu na minha tela aqui. O nome da série é Sob a Pele do Cordeiro. É o nome da nossa série de RPG. Amanhã é uma série em 2 capítulos, não, uma minissérie, então. É um episódio, é uma história em 2 capítulos, é uma mini história. É 2 episódios de RPG, tá bom? De The Witcher RPG. Os personagens já estão prontos. O narrador é o Stamato. Eu serei um jogador. Olha aí, Raul. Vai ser o 3º personagem no Movimento RPG. Quem diria? E é isso, galera. Então amanhã, 8 horas da noite, participem, tá? Porque vai ser legal, que vai ser uma história que vocês vão poder ver começar e acabar. Porque começa no dia e acaba na outra semana, rapidinho, facinho, tá bom? Na quarta-feira temos a final da nossa história da Guilda dos Guardiões, temporada 2, episódio 4, acho que é Ares da Guerra, onde nosso querido Matheus está narrando. Estamos em Eberron. Estamos não, né? Eles estão em Eberron. O Nicolo fez cagada e ficou pra trás. Bom, mas e esse, eu não sei se eu poderia falar, mas eu vou falar. Nesse último episódio, eu vou participar, vou fazer uma ponta especial lá como um vilão, né? Eu não sei nem quem é, o que faz, o que se alimenta. O Matheus não me passou as informações, mas sei que eu vou participar aí no último episódio como o vilão da história. Então aí vocês vão ver uma faceta totalmente diferente do Douglas. Olha aí, já que estão falando de jogador, será que eu sou um bom jogador? Será que vai ser um Nicolo? Será que vai ser um Klaus? Não sei. Então quarta-feira, 8 horas da noite, tá bom? Aqui na nossa Twitch. Quinta-feira temos o Tolo que Roubou a Alvorada, episódio final também, né, Raulzito? A história meio que vai ter que dar uma corrida, porque nós perdemos um episódio. Perdemos não, né? Perdemos um episódio, mas ganhamos uma grande história. Porque aquele último episódio foi engraçadíssimo. Né? Foi um fracasso retumbante do grupo. Foi muito engraçado. Pra quem tava de fora. Então, teremos o episódio final. E lembrando que é a última chance também de vocês garantirem a 2ª temporada do Tolo que Roubou a Alvorada. Vamos fazer acontecer, gente. Eu sei que vocês estão curtindo a história, tá bom? E sexta-feira temos também o episódio final do Despertar da Fúria, nossa campanha de Império de Jade, que tá sensacional. Cara, sério, tá muito legal esse Sentai, essa galera reunida. Eles lutam mais entre eles contra os inimigos, mas teve até uma luta contra o inimigo na última sessão que foi divertida também. Mas é isso, galera. Lembrando que essa semana é isso. Semana que vem, tá? Vou dar a semana que vem. Vai ter a taverna normal, segunda-feira. Final de The Witcher na terça. Quarta-feira vai ter uma one shot de um RPG especial, tá bom? Na quinta-feira teremos um episódio especial da taverna, com fechamento do ano, com várias participações legais, tá bom? E na sexta não tem nada, porque é véspera de Natal, gente. A gente também é ser humano, a gente também tem que viajar. Então a gente vai fazer um hiato e volta só no dia 3 com a taverna novamente. E, bom, falo mais na semana que vem. Beleza, galera? A gente vai encerrando aqui mais um episódio da Taverna da Tagarela e falou!
Aqui esquentou pra caralho também. Aqui é sempre um inferno, velho.